Tem um Yeti no meu terraço. Ora, tá começando mais um episódio do podcast Papo Animado. Agora, finalmente, saindo sexta-feira, vocês estão privilegiados porque vocês receberam, numa mesma semana, 2 episódios, não é mesmo? Que é para compensar, não é mesmo? Na verdade, um saiu atrasado de novo, então a gente tá aqui tentando compensar, colocando pelo menos uma vez na vida esse episódio no dia certo. Eu sou o Alan Wood e com vocês está aqui também Léo Francisco. Tudo bem, amigo? Eu quase faleci com você gritando, eu não tava esperando que você fosse começar agora. Puta que pariu. Oi, gente, tudo bom? Espero que vocês estejam tendo uma semana boa. A minha não tá tão animada assim, mas vamos dar uma animada agora, né? E você, Alan, tá bem? Como estão as coisas por aí? Tá bem, agora eu posso falar que tá bem, mas eu estou cheio de trabalho, então assim, eu já aviso que pode ser que o próximo programa dê uma atrasada, porque semana que vem eu vou ter muitos jobs. Então assim, já fico aí avisado, tá bom? Que aí, nas próximas semanas, pode ser que o podcast comece a sair na segunda-feira, talvez numa terça, talvez um O de domingo à hoje noite. sai na sexta-feira certinho, né? Espero que sim. Não, vai ser minha prioridade essa semana. Pode ficar tranquilo, tá, gente? Até porque nós temos convidado hoje, mas daqui a pouco a gente fala de convidado. Léo, vamos então. Vamos então é ótimo, né? Parece um vamos então. Vamos então já soltar o quadro das notícias da semana. Solta a vinheta. Então conta pra gente, Léo, qual que é a primeira notícia do dia? É a notícia mais comentada da semana, né? O que é? É sobre o Michel Temer, uma pessoa louca, eu ia falar. É sobre o nosso presidente falando besteira lá fora? Poderia ser, mas a gente vai falar de coisa boa aqui. Vamos falar de Frozen 2, que a Disney já tinha anunciado semana passada que ia soltar na segunda o trailer. Você tá cantando Let It Go aí embaixo? Can't hold it back anymore. Pode continuar. Anne e Elsa apareceram novamente e parece que esse novo trailer é o terceiro trailer que a Disney divulga. Eles finalmente começaram a dar um pouco de explicação da história, né? A gente tá vendo as duas irmãs juntas e o filme parece ser mais de aventura dessa vez. Pelo que eu já vi e já li também, parece que o filme vai se passar dentro de uma floresta encantada, em que os pais da Anne e da Elsa, sim, aquelas crianças que a gente viu não são personagens novos, são os pais da Elsa na versão pequenos, contando um pouco sobre essa floresta encantada onde o filme vai se passar. E parece que a floresta, os poderes da floresta estão chamando a Elsa para lá e todo mundo de Arendelle vai ter que sair da cidade porque vai acontecer alguma coisa, algum feitiço, eu ainda não entendi direito muito bem. Também não quero muitos spoilers, né, pra gente não perder a graça ao assistir ao filme. Quero saber, Alan, o que você achou do trailer de Frozen 2, que estreia aqui no Brasil só dia 2 de janeiro de 2020 e nos Estados Unidos em novembro. Olha, eu vou confessar pra vocês que assim, eu tava mais animado com o primeiro teaserzinho dela lá tentando atravessar o mar, que estavam dizendo que ela tava tentando encontrar a Moana, e o primeiro trailer, assim. Esse segundo trailer, eu vou conversar pra vocês, tem muito cara de continuação, né? Cara de que eles vão encher linguiça, sabe? Pra ter história. Eu espero que eu esteja errado, eu espero que o filme realmente exceda as minhas expectativas, porque agora elas foram bem lá embaixo, tá meio com... Sabe quando você sente uma vibe de Wi-Fi Ralph ali, sabe? De que Ai, foi... pelo vai amor ser... de Deus, Disney, esse ano já tá sendo uma É... decepção na minha vida, não me termina o ano mal. Eu queria que Frozen, eu tô torcendo muito pra que Frozen seja um filme do cara, desculpa a palavra, um filme muito legal. A Já gente me tentando falaram pra ser... evitar palavrões aqui no podcast. A gente tá tentando ser family friendly, né? Mas assim, eu quero que seja muito bom, porque eu amo Frozen, assim. Eu sei que tem muita gente que não gosta, ainda mais pelo hype que teve, mas Eu sou eu um deles. amo Frozen muito, assim, sabe? Demais. Quando passo na TV, eu paro pra ver, eu pego o Blu-ray pra assistir de vez em quando, porque realmente eu acho uma animação incrível. Assim, é uma das maiores animações que a Disney já produziu nas últimas décadas. Pelo menos nas últimas 2 décadas, eu acho que eu posso dizer com Discordo. certeza. Então, mas eu tô dando a minha opinião, você Ah, guarde a sua desculpa. para a sua parte. E então, assim, eu Nossa, acho que incrível. grossa. Então, mas eu espero que seja bom. Mas eu confesso que esse segundo trailer não me deixou tão animado, não. O que você achou? Então, eu gostei do trailer, confesso que as primeiras cenas, os primeiros vídeos de divulgação, tanto o teaser quanto o primeiro trailer, me deixaram mais animados. Eu até entendo um pouco o seu ponto de vista. Frozen, pra mim, não é uma das minhas animações favoritas. Eu gosto muito mais de Enroladas e A Princesa e o Sapo, que foram lançadas nesses últimos 10 anos. Mas eu não acho que vai chegar a um nível de Wi-Fi Ralph, que pra mim é uma grande porcaria, tipo, uma grande perda de tempo, desperdício de vida. Óbvio,
digo, pra mim, o Wi-Fi Ralph tem bons momentos que poderiam virar um especial de 20 minutos. Mas eu acho que Frozen tem, sim, história pra ser contada. Eu tô bem animado pra assistir. Eu acho que os efeitos especiais, pelo menos os mostrados no trailer, estão incríveis. E essa trilha sonora, Alan e meus amigos, o que é essa música que toca no trailer? Eu já tô querendo comprar o CD. Realmente, eu acho que a trilha vai ser incrível, né? O Frozen se destacou muito pela trilha, porque todas as músicas são incríveis, sabe? Lembra muito as músicas dos anos 90 que você queria cantar o filme inteiro. Então, eu acho que isso é o grande ganho de Frozen, assim. Acho que por isso que ele deu tão certo, foram as músicas. Então, eu espero que as músicas sejam incríveis também. E agora eu vou ter que dar uma pausa aqui no podcast, eu vou dar uma saidinha, mas eu vou deixar uma convidada super especial aqui para comentar as outras 4 notícias com o Alan. Então, Alan, apresenta a nossa convidada e continua lendo as notícias enquanto eu já volto. Então, gente, a gente vai para a parte 2 desse Notícias. E eu não estou sozinho, gente. O Léo não está aqui porque tivemos um probleminha. Na verdade, eu expulsei o Léo, porque eu quero essa convidada só para mim, entendeu? Eu não quero ele interagindo com ela, que é a Ju de Oliveira do Corra Ju Corra, que eu sou muito fã, e também de outro podcast, do podcast Aos Cubos. Tudo bem, Ju? Tudo bem, galera do Papo Animado? Como vocês estão, meus queridos? Estou aqui fazendo essa participação especial, substituindo o Léo, né? Eu sou agora o elenco substituto do Léo e a gente está preparado. O que a gente vai falar hoje, amigo? A gente vai falar sobre muita coisa, a gente vai falar sobre Netflix, a gente vai falar sobre produção brasileira, sobre Emmy Awards. Então, assim, a gente não vai perder tempo, tá bom? Então já vamos direto para as notícias. A primeira notícia, gente, é sobre a Netflix, que estreou aí na semana passada a sua segunda parte da temporada, a primeira temporada da série Desencanto, uma série criada por Matt Groening, não sabemos falar esse nome, o mesmo autor de Os Simpsons e Futurama. O desenho animado é uma produção original da Netflix em parceria com os estúdios The Courtesy Company e outro estúdio que eu não vou falar o nome porque eu não tô a fim de gastar o meu inglês. Vai lembrar que a segunda temporada já foi confirmada, já pro próximo ano. Desencanto tá fazendo o maior sucesso desde que estreou, porque essa história, você conhece a história, Ju, dessa princesa que não é aquela princesa clássica dos desenhos animados, que é super tipo porra uma louca, princesa que caroço. Ela é tipo, eu não conheço a história, amigo, porque eu não assisti mesmo Desencanto. Eu adoro Simpsons, então provavelmente é uma coisa que vai entrar na minha lista pra assistir. Mas eu adoro princesas que não são bem princesas. E eu já vi o pôster da animação. Que é ela assim, bem nervosa, sabe? Com o cabelinho assim, com meio dentucinha, não é? Uma coisa assim. Ela é super porra louca, ela bebe, ela xinga. Já no primeiro episódio, assim, ela aparece disputando uma quebra de braço com outro cara, arrumando a maior confusão no bar, assim. É realmente incrível essa série. Tá bom que assim, eu comecei a assistir, não me pegou tanto no começo, mas eu quero muito retomar exatamente porque também tem toda essa estética dos Simpsons e essas coisas mais engraçadinhas, essas piadas mais maliciosas. Ela anda com demônio também. A gente é super, super legal. É maravilhoso. E porque, na verdade, os Simpsons é muito esquete da vida real, assim, de muitas coisas que acontecem. Eles conseguem caçoar e tornar aquelas coisas, falar de temas muito pesados de forma muito leve. E o Simpsons sempre trouxe essa inovação. Provavelmente Desencanto é uma nova roupagem, né? Porque a gente tinha a Marge no Simpsons, que era o quê? Que é uma mulher que ela é dona de casa. O Desencanto a gente já tem aí uma princesa, uma protagonista, né? Diferente. Uhum. Não, é muito, 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 muito legal. Bom, se você ainda não assistiu Desencanto, então vai logo para Netflix, né? A gente fazendo propaganda da Netflix de graça aqui, mas vai lá assistir porque é bem legal. E depois conta pra gente o que vocês acham. Qual que é a próxima notícia, Ju? A próxima notícia que a gente tem para você, meu amigo, minha amiga, é o quê? Produção brasileira. É produção brasileira fazendo o quê? Fazendo sucesso. Porque o Brasil tem que ser reconhecido, né, gente? Adivinha quem foi parar no Chile? Eles mesmo. A turminha da Mônica. Maravilhoso. Na rede chilena de televisão aberta, a TVN, ela estreou um bloco infantil e colocou o desenho animado brasileiro que a gente ama, que é a Turma da Mônica, que eu acho que é uma das animações mais antigas, né? Eu lembro de, por exemplo, eu tenho 31 anos, de ser criança e não só os gibis, mas assistir filmes da Turma da Mônica. Turma da Mônica no Natal, enfim, eles tinham alguns filmes especiais e eu lembro de assistir, olha só. E isso tá em uma TV chilena, é muito importante para o nosso país,
a nossa arte, a arte da animação brasileira, enfim, está sendo reconhecida na América Latina, gente. As crianças terem acesso, porque a Turma da Mônica é tudo de bom. Uhum. Não, eu também assistia quando eu era pequeno, eu amava. Eu tinha os VHS com os curtazinhos assim da Turma da Mônica, eu sou apaixonado. Já teve um programa que a gente falou um pouco mais sobre Turma da Mônica, que é bem legal. E assim, eu sou apaixonado, e que bom que tá sendo reconhecido agora, mesmo depois de tanto tempo, né? Tá aí na ativa. Mas é atemporal. Você pode perceber que a Turma da Mônica é uma coisa que nunca vai mudar. O que ela pode ir mudando é as roupagens, né? Igual eles fizeram lá, a Turma da Mônica mais adolescente, mangá. Eles foram mudando algumas roupagens para se adaptar, mas é uma história que consegue se manter atemporal. E na TV por assinatura, eu acho que ele tá também numa outra TV, o desenho animado da Turma... na TV por assinatura, o desenho animado da Turma da Mônica é transmitido em toda a América Latina, olha só. Nossa. Nos canais Tooncast, Cartoon Network e Boomerang. Então, né, olha só. Qualquer pessoa da América Latina pode assistir. Se tiver a TV, que é o que? Paga, né? Que nem todo mundo tem acesso. Mas no Chile já tá na TV aberta, na TVN. E isso é muito importante pra gente. Quando chega uma coisa na TV aberta, você tá não só popularizando aquilo, como dando acesso para as pessoas. E isso é maravilhoso. Sim, isso é incrível. Então, assim, um beijo para Maurício de Souza, não é mesmo? Porque continua produzindo coisas muito legais e sempre abordando temas muito atuais também, não só nas animações, como também nos quadrinhos. Assim, gente, só close certo. O Maurício de Souza, gente, ele arrasa. Próxima notícia, a gente vai falar sobre o Emmy Awards, que aconteceu aí na última semana. Teve a sua 61ª edição, não é mesmo? E a gente teve aí, vou comentar sobre os vencedores, que inclusive no podcast sobre músicas do Alan Make, que a gente é apaixonado, a gente comentou sobre os indicados a melhor animação e melhor série de animação do Emmy Awards, e eu dei a minha contribuição porque eu falei que a série Love, Death e Robots ia ganhar, e eu estava certo, ela ganhou a categoria de melhor série de animação com episódio de curta duração. Tava concorrendo aí com Robot Chicken, Bob Esponja, que eu sou apaixonado, Steven Universe, que eu também sou apaixonado, e os Jovens Titãs em Ação, que eu não sou tão apaixonado assim, tá? Não costumo assistir essa animação. Pra quem não sabe, Love, Death e Robots é uma animação da Netflix, na verdade é uma série de animação, né, da Netflix, que conta várias histórias, e cada uma com um visual diferente. Então tem animação 3D, tem animação 2D, tem o design, o visual é completamente diferente, e são episódios curtinhos mesmo, são realmente curtas de animação aí, essa série, sempre com histórias que envolvem amor, morte. Ela ganhou 5 prêmios? Ela ganhou 5 prêmios? Ela levou 5 prêmios, entre eles melhor série animada de curtas. Nossa, você arrasou, amiga. Melhor série animada de curtas. Aqui não tá falando exatamente o que mais ela ganhou, mas assim... Deve ter tido uns prêmios técnicos, né? Sim, com certeza foram os prêmios mais técnicos. Mas o prêmio principal, que é melhor série de animação com episódios curtos, ela ganhou. E quem também ganhou é a gente já saturada, né? Os Simpsons, depois de 11 anos. Nossa, tá 11 anos. Aí ela ganhou pela primeira vez. Acho que ela ficou 11 anos sem ganhar um Emmy. E aí, finalmente, ela voltou a ganhar. Porque, né, a gente já sabe que os Simpsons tem mais de 33 prêmios. Entre eles também as categorias técnicas. Mas eu estava torcendo principalmente para Big Mouth, tá? Porque... a gente comentou no último episódio sobre Big Mouth, sobre essa nova temporada que vai falar muito sobre pansexualidade, sobre misoginia, enfim, trabalha vários temas muito legais, assim, que são super pertinentes, ainda mais é uma série que é para adolescentes, né? E também tinha Bob's Burger, que é uma animação que não é muito popular aqui no Brasil, BoJack Horseman e também Hora de Aventura. Acho que foi essa última temporada, né, de Hora da Aventura, e acabou não ganhando. Quem ganhou foi mesmo Simpsons, que continua realmente tendo fôlego, né? E assim, mas se a gente for ver, amigo, talvez o ano que vem essa animação tenha espaço, né? Porque o Emmy, ele já mudou muito. E olha só que esse ano, por exemplo, a gente pega o reality que ganhou, foi a RuPaul. Nós tivemos mais artistas negros e negras premiados. A gente teve o melhor ator de série de drama, um homem negro e LGBT. Então, talvez nos próximos anos, a academia também se abra a olhar melhor e olhar com um olho mais clínico as animações também. Né? E as animações que trazem esses temas que são tão pertinentes e tão importantes no dia de hoje acabam
sendo um pouquinho negligenciadas nos prêmios. Embora eu adore os Simpsons, eu amo de paixão, talvez desse ano teria sido o momento de uma outra animação, né? Aham. Não, eu acho que merecia super. Assim, mesmo BoJack Horseman, que também que trata alguns assuntos como depressão e ansiedade também, assim. Acho que são Burnout, assuntos né? tão Eu legais, né? adoro. Você assistiu essa série de animação? Tem alguma dessas que você assistiu, que você acompanha? Assim, acompanhar, eu acompanho poucas animações. Eu vejo mais animações longas, né? Longa-metragem. Tirando os Simpsons, né? Porque os Simpsons todo mundo assiste, não tem muito como você não ter assistido várias temporadas na sua vida. E se você ligar na Fox agora, tá passando, então assim, no momento de distração é o que você mais assiste. BoJack eu assisti alguns episódios, eu gostei bastante, mas como eu tenho uma lista, no meu caso, eu priorizo séries e filmes que não sejam necessariamente animação, eu acabei não terminando de assistir, assistindo completo e tudo mais. Mas eu gostei bastante. Não, arrasou. E Bob Esponja, gente, Bob Esponja, eu assisto Ai, é todos os tudo. dias. Bob Real, Esponja é sim. tudo. O Patrick sou eu, sabe? Eu amo o Patrick. Eu amo Bob Esponja. Eu acho que é uma coisa que também é muito atemporal e muito divertida e que traz uns temas legais e é leve também. É tão gostoso você assistir. Acho que a animação tem muito isso, né? Tem algumas animações que você olha para aquilo e evidentemente, não tô falando só de animações feitas para adulto, mas tem animações que são feitas para criança e elas trazem mensagens muito intensas para o adulto, né? Uhum. A gente tem vários exemplos aí de longas metragens nesse sentido. Eu sempre choro em todas as animações, então eu sou a tipo, meu Deus, eu não posso assistir nada. Eu fui assistir Pets, amigo, vou te contar essa história. Assisti Pets 2, chorei. E chorei como se tivessem me batido. Porque, Gente, não vou dar spoiler porque eu chorei no final do filme, mas assim, eu chorei. E assim, ninguém tava chorando. As crianças estavam ótimas. E os adultos estavam ótimos. Então, eu me emociono muito com a animação, tanto as curtas quanto as longas, e eu acho que vale a pena, hein, a gente ver Big Mouth. Vou anotar aqui, vou deixar na minha lista. Valta, porque aí depois quando você voltar aqui, porque a gente já tá planejando ela voltar, aí você conta o que que você achou. Mas aí, me conta qual que é a próxima notícia, Ju. Vamos de próxima notícia. E eu não vou mentir, não. Eu estava vendo sobre Big Mouth aqui no celular e fechei a nossa pauta, mas estou abrindo novamente. Ah, é aquela pauta fofa, gente. Eu não sei se vocês viram o vídeo, eu também não vi, vou ver para reagir com vocês. É um cãozinho que trabalha na Disney, que ele abraçou o Donald, ele foi lá atrás do Donald, ficou se roçando nele e pedindo carinho em público. A Nala, que é uma cadelinha que trabalha na Disney, né? Porque a gente pode falar que ela só mora, porque ela ajuda as pessoas com autismo na Disneyland. Ela é, na verdade, uma labradorinha de apoio. Ela tirou umas horinhas da folga dela no domingo, no dia 22, lá nos Estados Unidos, para abraçar o Pato Donald. Acho que ela viu o Pato Donald, se encantou e ela foi correndo pro bracinho dele, assim. Agora eu vou ver o vídeo pra gente ver a Nala. Só um minutinho, Brasil, porque vamos ver esse vídeo fofo aqui da Nala, que até então, gente, vamos ser verdadeiros. Eu não tinha visto a Nala ainda. Vamos aumentar aqui pra gente ver. Gente, ela é muito fofa! Meu Deus! Ela deitou no colinho do Pato Donald, ficou muito, 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 muito feliz de estar ali. E ele fazendo carinho nela e ela muito princesa. Maravilhoso esse vídeo, gente, é maravilhoso. Nala muito rainha da Disney, sim. Ah, E gente, eu confesso que eu quando vi esse vídeo, assim, o Léo me mandou esse vídeo, era tipo, gente, meia-noite, eu tava pronto pra dormir, aí eu vi esse vídeo, gente, veio aquele negócio, aquela lagrimazinha veio, porque eu achei muito fofo, porque é com muito certeza fofo. seria a minha reação vendo o Pato Donald na Disney, entendeu? Na Disney. Eu ia E também assim, deitar, sabe? os cachorros são as melhores, melhores que pessoas. Eu tenho uma labradora, muito parecida com a Nala, inclusive, da mesma cor. E ela já tá com 13, 14 aninhos, então ela tá bem doentinha. Então ela vem carentezinha, deita na porta do quarto. E, gente, eles são os... bicho é melhor que gente? Vamos concordar que é, né? Até uma cobra surucucu é melhor que algumas pessoas. E a Nala arrasou demais, gente, muito fofa. Procurem esse vídeo e aí você baixe lá, provavelmente quando esse podcast for ao ar, já vão ter outros vídeos na frente. Então você vai baixando lá e acha a Nala e o Pato Donald, que com certeza você vai se emocionar.
Não tem problema, gente. A gente vai postar no nosso Instagram também, porque a gente também quer like. Então a gente vai postar no Instagram do @papoanimado, tá? Para vocês verem. Eu queria comentar que isso me lembrou um outro caso que aconteceu recentemente, inclusive, que é da Branca de Neve, que estava lá. Eu não sei se foi em Orlando ou se foi na Disneyland. Ela estava lá e aí ela ajudou uma criança, que eu acho que também tinha autismo, a controlar o pânico. A criança estava desesperada no parque, a mãe não conseguia controlar, e aí a criança viu a Branca de Neve, e aí ela conseguiu acalmar a criança. Gente, eu achei aquilo a coisa mais fofa do mundo. Foi bem parecido com esse vídeo da Nala aí, da criança deitada no colo da Branca de Neve, e aí recebendo carinho, toda quietinha. Ai, gente. Esse vídeo foi notícia até. Foi muito bonito mesmo. É muito complexo, as pessoas não entendem, eu acho que principalmente quem não é mãe, né, quem não é pai, mas você lidar com uma criança que tem necessidades especiais em lugares principalmente muito cheios, como uma Disney, por exemplo, tem vários gatilhos que podem deixar aquela criança um pouco ansiosa, desatenta, podem trazer um pânico para a criança. A Disney é a Disney, né? Eles têm uma rede de apoio dentro do parque muito incrível. Não tem nem o que a gente falar, né, gente? Porque não dá, é maravilhoso, é incrível. Não, gente, eles arrasaram. Realmente, eu acabei de achar a notícia aqui, acolhe menina autista em parque da Disney. Realmente, ai, gente, é muito fofo. Eu vou postar lá também, tá? A gente vai postar os 2 vídeos junto, que é pra chorar tudo junto, E entendeu? aí vocês comentam também, chorem com a gente, enxuguem o lencinho. É só com, gente, lencinho de papel, olha, é tudo. Você compra, já guarda, põe na bolsa. E toda vez que você for assistir um filme, uma animação, você leva. No meu caso, eu já levo. Agora eu pergunto pra você, Ju, qual personagem da Disney você deixaria te acalmar ou você ia chorar se visse ali andando pelos parques? Personagem da Disney, alguns, mas porque pra mim o que pega mais são as princesas, né? As princesas, as novas princesas. Mas eu acho que assim, sentaria muito pra bater um papo com a Moana, falar assim, miga, muito certa você, realmente maravilhosa, falou tudo, mas é que eu deixaria me acalmar, seria a Mulan. Porque a Mulan, ela enfrentou muita coisa. Então, com certeza, ela teria aí uma palavra para mim, uma palavra de acalento para me dizer desse Brasil machista 2019. Ela que enfrentou o patriarcado, né? E que enfrentou tantas dificuldades, ela teria uma palavra de apoio para mim. A gente sentaria, eu choraria no colo da Mulan, sem dúvida nenhuma. Ai, você arrasou. Gente, então aqui a gente encerra o nosso quadro de notícias. Eu já quero agradecer muito obrigado para a Ju. Inclusive, eu quero falar que eu sou um grande fã do podcast Aos Cubos. Foi o segundo podcast que eu comecei a maratonar na vida. E eu conheci vocês, eu conheci o Aos Cubos quando vocês estavam indo para a segunda temporada. Então, assim, eu ouvi toda a primeira temporada, assim, na mesma semana. Aí, que bom que eu conheci bem no começo da segunda, porque aí toda semana eu tava lá acompanhando. Quando você entrou, foi uma grata surpresa. Eu fiquei muito, muito contente. Tanto que, não sei se você lembra, mas eu comentava no Instagram quando você não tava. Eu falava, cadê a Ju? A gente se conheceu assim. Porque os maiores comentaristas aí, os ouvintes mais chegados, eu acabei fazendo amizade. E é muito legal saber disso. E foi muito bom me conectar com você. Tem um outro ouvinte também maravilhoso, Gabriel Tintilo, que eu adoro. E são pessoas que a gente vai fazendo uma amizade muito gostosa. E o Aos Cubos tá aí, gente. Aos Cubos a gente fala sobre cultura pop. Então você que gosta de cultura pop, cola no Aos Cubos. A gente entrevista músicos brasileiros, personalidades da mídia. E tem dia que é só a gente mesmo, batendo um papo, tomando um chá, às vezes tomando um vinho, uma gin tônica e contando coisas da atualidade para vocês. E falando sempre, sempre, tem muita cultura pop. Ai, gente, por favor, vão ouvir, porque é muito legal. Realmente continua sendo um dos meus podcasts favoritos, assim, tô lá religiosamente acompanhando, porque é muito legal. Tem várias entrevistas muito legais, com muita gente muito legal, então, assim, vale muito a pena. Ju, deixa então suas redes sociais para quem quiser te achar aí, conversar com você sobre animação, sobre o que quer que você fale nas suas redes sociais, que também, gente, vale super a pena, super digital influencer. Ela, gente, tá sempre numas publizinhas. Gente, as blogueiras Polishop. Mentira, gente, não sou Polishop. Sou Ju de Oliveira, @corra, que é inspirado, né? Meu nomezinho lá é inspirado no filme Corra, Lula, Corra, que eu gosto bastante. Eu falo bastante de cultura pop, séries,
filmes, muito sobre beleza para homens e mulheres e moda de um viés aí mais comedido. A gente fala aí de um consumo consciente. Então, todo dia lá no Corra de Corra a gente tem referências no stories de moda, de beleza e principalmente de séries e filmes também. Então, sigam no Corra de Corra, sigam o @aoscubos e escutem o nosso podcast, porque lá é uma outra pegada, é uma pegada mais musical, é uma entrevista mesmo com personalidades brasileiras e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Uhul! Então é isso, gente. A Ju vai voltar, tá? Vai voltar num outro episódio também. E aí ela vai participar do programa inteiro, entendeu? Não vai ser só notícia, não. Vai ser do programa inteiro. A gente vai ficar e eu aqui. Léo junto, né? Pra gente ter essa conexão. Léo, assim, não quis roubar seu lugar hoje, mas a próxima estaremos juntos, eu espero. E foi um prazer tão grande gravar pro Papo Animado, porque quando vocês lançaram o Papo Animado, eu corri para escutar e eu adorei. Então, é um podcast muito bacana. Tem pouca gente falando de animação, falando de uma forma mais plural. E principalmente pessoas LGBT, sabe? As pessoas se incluindo para falar de animação. E eu acho que é tão importante a nossa visão sobre isso. Então, muito orgulho do Papo Animado de estar aqui hoje com vocês, gente. Muito obrigado. Então é isso, gente. Ju, muito obrigado pela sua participação. Beijo, um beijo a todos os ouvintes do Papo Animado. Muito obrigado por esse espacinho na casa de vocês. Um beijo, Alan, te adoro. E Léo, um beijo para você também, que não está aqui com a gente hoje, mas está nos nossos corações. Então é isso, gente. Muito obrigado novamente para Corra, Ju, Corra. A gente espera ela então no próximo episódio. Eu trago agora de volta para falar sobre o tema da semana, sobre o papo da semana. Léo, já voltou, amigo? Já tá por aí? Voltei com uma última notícia que eu acho importante a gente falar aqui. Nessa semana, aconteceu aqui em São Paulo uma sessão especial para 50 crianças surdas que foram pela primeira vez ao cinema. Essa sessão foi realizada em parceria com o pessoal da Etc. Filmes, que está trazendo para o Brasil o cinema com acessibilidade, que é legenda descritiva e libras. Então, não sei se vocês que escutam a gente estão sabendo, a sessão foi exibido o filme Parque dos Sonhos, que é aquela animação da Paramount que foi lançada no início desse ano, e o Brasil está tendo quase todos os filmes são obrigados, pelo menos a partir de um número X de salas que eles são lançados, eles são obrigados a trazer tanto audiodescrição quanto... esqueci o outro nome da palavra que usa, mas é que para que as pessoas que sejam cegas ou deficientes auditivas, surdas, elas possam também participar e ver o filme. Então, como essa notícia eu achei interessante falar, porque primeiro que foi um desenho animado que foi exibido para essas 50 crianças assistirem, e também se você tem parentes cegos ou parentes surdos, pode informar para eles que já tem uma lei que eles têm o direito de poder impedir em alguns cinemas. Eu acho que nem todos os cinemas do Brasil têm ainda essa tecnologia, mas todos os filmes lançados, se eu não me engano, com mais de 20 salas no Brasil, eles são obrigados sim a ter essa tecnologia para que a gente consiga fazer com que mais pessoas possam ter essa experiência de ver um filme no cinema. E eu achei do caralho essa iniciativa da Etc. de apresentar um desenho animado para 50 crianças que nunca tiveram a oportunidade de ir ao cinema porque elas são surdas e não podem ouvir a animação. É extremamente importante iniciativas como essa, né? Então, assim, arrasou, galera da Etc. Filmes. Realmente, eu acho que pouquíssimos cinemas, eles disponibilizam essas opções. E, assim, pessoas que têm algum tipo de deficiência também querem assistir filmes, sabe? Eu tenho uma amiga, Dorminique, um beijo, Dorminique, se eu estiver ouvindo isso, em que ela namorava um boyzinho que era cego, né, tinha deficiência visual, e ela tinha que assistir filmes da Netflix, por exemplo, com ele, que tinham que ter descrição, e aí ela comentava no Twitter sobre a frustração que era querer assistir muito um filme com um namorado no Netflix, mas que nem todos os filmes e nem todas as séries tinham a opção de áudio descritivo, né, para que as pessoas com deficiência visual também possam assistir esses filmes, essas produções. A gente precisa pesquisar um pouco mais sobre isso, porque eu sei que tem umas nomenclaturas politicamente corretas pra gente tratar de tipo pessoa. Então, assim, a gente já pede desculpa se a gente estiver falando alguma coisa, alguma besteira, alguma palavra errada. A gente promete que vai estudar certinho para trazer mais informações sobre isso e também para sempre trazer. Quando tiver essas sessões rolando, nas próximas a gente traz aqui e avisa para vocês levarem as crianças ou para vocês mesmo irem e assistir com seus namorados e amigos, porque todo mundo merece entretenimento, todo mundo merece assistir coisas boas, então que mais iniciativas como essa sejam feitas pelo Brasil todo.
Deixa eu só fazer um parêntese. No ano passado aconteceu, se eu não me engano, no mês de setembro, a Expo Cine, que é um evento voltado para o pessoal do mercado de cinema, tanto o exibidor, que é o dono do cinema que vocês assistem, como a distribuidora, que é a dona do filme que vocês assistem. Nesse evento, eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal do Etc. e ver como que funciona. Eles falam que filmes dublados e principalmente animações são os que mais fazem as pessoas se aprofundarem e sentirem toda a experiência de você que é surdo ou cego, poder assistir o filme. E eu consegui assistir um filme, eu fiquei de olho fechado, estava passando O Pé Pequeno, uma animação da Warner, no dia que eles estavam mostrando pra gente a tecnologia, pra mim a tecnologia, e eu de olho fechado estava escutando a descrição do filme, exatamente da cena que estava acontecendo, e também consegui ver, um aparelhinho como se fosse um celular, e não incomoda. Eu estava até conversando ontem com um amigo meu, o Hugo Bonembre, que participou aqui do nosso podcast, beijo Hugo, a gente estava conversando sobre esse tema, porque não atrapalha o celular do lado, é um celular em que não é um celular, é um aparelho, tipo um tablet, onde a luz não brilha para o pessoal que está aos lados da pessoa que está usando o aparelho. Ele não tem, ele funciona somente para isso, então a pessoa não pode mexer no WhatsApp, não pode mexer em Instagram, outros aplicativos, e não incomoda ninguém. Então, tipo, é super de boa você conseguir assistir ao filme ao lado de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência e não poderia ir ao cinema, mas que agora, com essas novas tecnologias e com o pessoal de cinema, tanto os exibidores quanto as distribuidoras, investindo nisso, é legal a gente falar sobre isso, porque não adianta só eles estarem gastando dinheiro com a tecnologia e colocando o filme nos parâmetros corretos para que todo mundo consiga assistir, se o público não se interessa em ir lá. Então, se você tem um amigo cego, se você tem um amigo surdo, e ele não vai ao cinema por causa desse tipo de problema, se informe direitinho se o cinema que você costuma ir tem já esse tipo de tecnologia, e se tiver, convida ele para ir assistir, porque vai ser uma programação super legal. Às vezes ele não tem tanto costume de ir ao cinema e pode começar a ir e se divertir muito mais. E já falei demais. Alan, você quer completar com mais alguma coisa? Eu não, a gente já fez um programa aqui, já pode encerrar o programa, inclusive. Mas então vamos soltar a vinheta, porque a gente vai falar agora do papo da semana. E o papo dessa semana, a gente não podia falar de outra coisa, da animação Abominável, da DreamWorks, que é o segundo filme da DreamWorks Animation, lançado pela Universal. A DreamWorks estava sem estúdio, sem distribuidora para lançar seus filmes depois que ela terminou a parceria com a Fox. Ficou quase um ano sem lançar nada. Aí nós tivemos no início desse ano o maravilhoso, lindo, fofo término da franquia Como Treinar Seu Dragão, com aquele filme que eu praticamente desidratei no cinema. E agora, no final do ano, quer dizer, agora essa semana, está chegando às telas de cinema Abominável, um novo desenho animado super fofinho deles, que conta a história do Yeti, o abominável Homem das Neves, que ele vai parar numa cidade, acho que China ou Japão. Ele foge de um laboratório onde tem um vilão super mau que quer provar para as pessoas que ele não estava errado e que o Homem das Neves existia sim. Ele acaba fugindo, indo parar no telhado da casa de uma garotinha, e aí ele tem que fugir, ela ajuda ele a chegar no Everest, que é onde ele mora e onde ele tem a família dele lá. Alan, vamos começar primeiro falando sobre o Abominável, ou vamos falar um pouquinho sobre a nossa animação favorita da DreamWorks hoje? Hoje, como a gente já fez um programa muito longo, a gente vai falar só sobre o Abominável e depois a gente comenta rapidinho sobre nossas animações favoritas da DreamWorks, como a gente tinha prometido, né, que era um especial DreamWorks. Então a gente vai primeiro falar sobre o Abominável e depois a gente fala rapidinho no final as nossas animações favoritas da DreamWorks. Bom, eu já quero começar falando sobre o filme porque eu fui com poucas expectativas, não é mesmo? A gente já tá vindo de uma leva em que esse tema sobre Yeti, sobre o Abominável Homem das Neves já está sendo retratado nas animações já faz um tempo. A gente teve Pé Pequeno, aí também teve uma outra animação que tinha isso, né? Ou que vai teve ter. Teve o Big Pai e Big Filho, que era sobre o Pé Grande. Isso, então assim, então eu já tava meio saturado desse tema, assim, não sei porque que veio tudo ao mesmo tempo. Toda vez que falam sobre Abominável Homem das Neves, eu só lembro daquela cena do Pateta, o filme, que tem ele, a musiquinha, assim, sabe? Tipo, que passava Não, esse é o Pé Grande. Esse é o Pé Grande. Esse é o Pé Grande, mas aí tá tudo bem, porque o Abominável Homem das Neves é a versão Urso Polar do Pé Grande, não é mesmo, gente?
Eu jurava que você ia falar da cena do Monstros S.A. que eles vão ser expulsos pro Himalaia e aparece o Abominável Homem das Neves oferecendo sorvete. Bem-vindo ao Himalaia! É maravilhoso também. Saudades do Monstros S.A., eu quero assistir. Mas enfim, eu fico um pouco expectativa, mas eu achei o filme legal, achei o filme bonitinho. Conta essa história da menininha que se chama I, né? Que assim, né, gente, esses nomes... De novo, a gente vai ser um pouco racista aqui, porque eu não sei se era da China ou se era do Japão. Desculpa, mas eu tenho quase certeza que era da China. Tem essa I, em que ela é uma adolescente, né? E ela já trabalha muito porque ela tem esse sonho de viajar por toda a China, né? Ai, gente, tô com muito medo de falar coisa errada, porque pode ser Japão também. Eu não sei se eu paro e pesquiso aqui. Eu já tô fazendo isso aqui, tá? Então fala aí, o que é? Xangai. Fica na China. Estamos falando certo, gente. China. Obrigado. Ai, gente, que bom. Tá vendo? Eu tava certo, era a China mesmo. Enfim, ela tinha esse sonho de viajar por toda a China, porque ela perdeu o pai. Eu acho que não explica como ela perdeu o pai, né? Eu não lembro se explica. A gente só fica sabendo que ela mora com a mãe e com a avó dela, e que o pai dela morreu recentemente. Se eu não me engano, não explica o motivo, mas ela era muito apegada ao pai dela. E também a música, né? Que é um elemento muito forte no filme. Sim, ela toca violino e tal. E aí a avó dela, gente, é maravilhosa, porque assim, ela podia ser qualquer tia nossa, sabe? Que fica falando umas coisas. Dá um jeito nessa menina! Essa menina não faz nada. Por que ela tá indo saindo todo dia, fazendo um milhão de coisas? Porque realmente ela tem 1000 empregos. Casa, né? E ela não para em casa não é porque ela tá, tipo, no rolê, sabe? É porque ela tá trabalhando mesmo. Ela pega milhões de empregos para juntar dinheiro exatamente para fazer essa volta pela China, que era o sonho que ela tinha com o pai dela, de fazer essa volta com a China e tal. E aí, nesse meio tempo, ela até passa por um grupo de adolescentes super... Assim, o filme, ele se passa super nessa era contemporânea, com celular, com selfie. A DreamWorks tem essa coisa vai se identificar muito com os personagens do filme. Acredito que não muito com... Pode até ter pessoas que se identificam com a protagonista, mas o grupo de amigos que aparece, você acaba se identificando ou reconhecendo amigos seus na animação, né? Essa galera super classe média, sabe? Meio elitistazinho que sai, que não sabe o valor do trabalho na vida, gente, sabe? Só fica tirando foto das coisas e meu tênis é maneiro e selfie, enfim. Ele brinca também com essas questões mais modernas e tal. Ele se passa nos dias de hoje. Eu acredito que todos os personagens você acaba se identificando, pelo menos com um deles. Eu sinto que o visual dos filmes da DreamWorks são muito parecidos, mas de uns tempos pra cá eu vejo uma melhora. Eu acho que os personagens estão parecendo menos borracha, como pareciam no começo do estúdio, e mais parecendo personagens de desenho animado mesmo. Tipo, eu acho que às vezes o realismo demais, que é o que a gente acabou vendo no Rei Leão e que acaba vendo, por exemplo, nos cenários de Moana, de Bom Dinossauro, acabam tirando um pouco daquele encanto do cartunesco que o Abominável traz. Por exemplo, o Abominável tem cenas maravilhosas, com fotografias maravilhosas de lugares lindos da China e da própria montanha do Everest, e tipo, a gente sabe que é um desenho animado e eles não tentam aquele realismo 100%, sabe? Você ainda sente que você tá vendo um desenho. Eu não sei se o pessoal gosta disso, mas eu ainda gosto muito de, tipo, eu tô vendo um desenho animado. Então eu quero que às vezes estejam coisas exageradas, cenas mais... Não digo não tão trabalhadas, mas que não fiquem com aquele realismo que eu acredito que, tipo, aquele lugar existe de verdade. Então, eu não queria comentar isso agora, porque eu tava tentando pegar só as coisas positivas do filme. Mas uma coisa que eu acho que a DreamWorks ainda tá pecando muito é que, assim, enquanto a Disney e a Pixar, elas, assim, a cada produção, eles trazem algum elemento novo e eles mostram como a tecnologia tá sendo desenvolvida, sabe? Eles fazem coisas incríveis que enchem nossos olhos. A DreamWorks parece que ela parou no tempo, assim. Óbvio que assim, você sente... Enquanto a gente sente que a Disney e a Pixar, eles estão, sabe, cada ano eles trazem uma produção nova com alguma coisa diferente, com elementos... Nossa, gente, eu fui assistir Toy Story 4 e fiquei embasbacado com o realismo da chuva e com os detalhes, é tipo incrível. E a DreamWorks, gente, eu vou falar em cima da serra sem problema, porque assim, zero paciência, sem tempo, irmão, tá? E a DreamWorks não, parece que parou no tempo. Óbvio que você vê uma melhora, óbvio que você vê que eles têm a preocupação estética, mas assim, eles parecem que estão zero preocupados em mostrar e que estão investindo em tecnologia para trazer algum tipo de elemento novo, assim, sabe? Esse para mim é o que mais peca a DreamWorks para mim. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo sobre as diferenças da Pixar, da Disney e da DreamWorks e tal, e o que eu falo que a DreamWorks ela faz mais comédiazinhas e que faz umas paródias, eles focam muito em franquias e tal. Eu acho que o roteiro do Abominável é legal,
legal e é bonitinho e tal, mas assim, é super esquecível. Mas é um filme, tipo, pra você parar e assistir num domingo, sabe? E você sabe que você não vai perder tempo, porque é gostosinho de assistir mesmo. Você É se legal sente bem de ver com assistindo, alguém. né? E é fofinho, a música é muito legal. Quando tem uma hora que toca Coldplay, eu quase chorei porque tocou Coldplay, porque era uma música incrível. Assim, é tudo feito, tudo no lugarzinho e é legalzinho a narrativa e tal. Mas assim, é um filme, vou ser bem sincero, gente, bem esquecível. E, tipo, não é uma coisa que você, nossa, precisa ver. É um negócio que, se tiver passando, se tiver afim de ver um negócio leve, é legal e é divertidinho. Mas é isso, sabe? Não me trouxe nada que, tipo, nossa, eu quero muito rever esse filme, sabe? Ele é aquele filme pra você levar a criançada pra você assistir. Eles vão se divertir assistindo o filme e você vai se divertir assistindo o filme. Não é naquele programa maçante que você vai falar, porra, mano, eu vou ter que assistir esse desenho chato pra caralho com meu filho. Não, você se diverte. Eu achei, tipo, tecnicamente, ele não tá no padrão da Disney. Mas eu sinto que a DreamWorks vem dando uma melhora. O que é triste é que a DreamWorks, no início, ela era uma das empresas que mais trabalhavam na melhoria da tecnologia. E parece que dos últimos anos pra cá ela deu uma parada. Por exemplo, se você parar pra assistir animações como Monstros vs Alienígenas, se eu não me engano, Megamente, eles tinham o melhor 3D do cinema. A DreamWorks, nesse período, quando o 3D começou a ficar muito forte, não digo 3D animação, eu digo 3D a tecnologia para você usar o óculos e ver. A DreamWorks fazia filmes em que o 3D você realmente notava, porra, é 3D. Diferente da Disney, que você via somente a profundidade, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, você sentia que o filme não era pensado para o 3D. Uhum. Você falando isso, eu lembrei, por exemplo, de Kung Fu Panda. Kung Fu Panda é uma exceção entre esses filmes, porque eles trazem uma estética super legal, apesar, assim, eu não sou muito fã das narrativas do Kung Fu Panda, mas, assim, em questão técnica, é incrível, assim, eles misturam animações, e o visual é muito legal, e, assim, é um negócio incrível mesmo. Agora, as outras, como Treinar o Seu Dragão, eu acho que, assim, é porque a animação, O que a roteiro do narrativa é Como muito Treinar... legal, né? O roteiro, a história é muito Os legal. personagens são Os carismáticos. personagens são cativantes. Então, assim, eu acho que eles quiseram. Ai, gente, que isso é horrível. Eu acho que eles quiseram. Eu acho que eles não precisavam assim, investir tanto. Até porque não é tão coloridão, sabe? Quando a história é boa, você tendo uma animação que segura, tá ótimo. Assim, você não precisa inventar igual que o Fupanda, que eles precisam inventar, porque a narrativa é meio. Ué. Mas o último Como Treinar Seu Dragão 3 tem aquela cena maravilhosa dele sobrevoando aqueles animais com brilho que parece fluorescente. Meu, é muito lindo. Então, eu achei aquela cena, eu falei, meu, deve ter sido foda pra caralho criar aquela cena do Banguela voando com a dragãozinha branca, que me esqueci o nome dela agora, me fugiu. Mas eu achei muito bonito, tipo, eu achei que, tipo, eles, nesse último filme da franquia, parece que eles investiram bastante. Os personagens estão um pouco mais realistas e parecem menos com personagens de cartoon, mas como você mesmo falou, Alan, esse nova animação Abominável, ele não é ruim, mas é aquela animação que provavelmente, se eu fizesse um top de animações favoritas da Pixar, ela ficaria lá no meio que esquecida junto com várias outras animações, mesmo tendo um bom roteiro. DreamWorks. É isso, sim. Então, assim, ó, da minha parte, eu acho que eu nem tenho muito o que falar sobre Abominável. Se você quer ver um negócio leve e divertidinho e tal, vale a pena, vai no cinema. Ele tem boas cenas, tipo, aquela cena que ela... Não é spoiler, gente, mas aquela cena que tem no trailer, que ela toca o violino, ela Sim. começa a tocar e aí começa a surgir um monte de flores. Visualmente, o filme tem cenas muito bonitas que eu acredito que elas devem ganhar muita força no cinema. Eu não sei se aquelas cenas me trariam o mesmo impacto se eu tivesse visto na minha televisão. Então, eu acho que visualmente o filme tem bons momentos que merecem serem vistos num telão. A gente assistiu numa sala XD. Então, eu acho que se eu tivesse visto numa sala mais simples, eu não teria me impactado tanto com alguns momentos do filme que me marcaram. Eu não cheguei a me emocionar com a história, que para mim é um grande problema dos filmes da DreamWorks. Tirando um ou outro, a maioria dos filmes da DreamWorks, eles tentam te causar uma emoção, mas parece que... Eu não sei o que acontece. Parece que você começa a se emocionar, e eles brecam, e você para e fala, não vou chorar. E nesse é a mesma coisa, tipo, eu senti que ele tinha força e tinha momentos que eu poderia estar chorando e me emocionando, mas ele foi chegando e brecou. Aí ele me puxou pra trás, tipo, volta. Eu não sei se é uma piadinha que eles colocam, eu ainda não consegui entender, mas eu sinto que tem filmes da DreamWorks que eles não sabem chegar a um nível que a Disney já chegou, ou que a Pixar já chegou, que em 5 minutos de filme eu já tô morrendo de chorar na sala de cinema. E você fala, porra, mano, nem começou, eu já tô aqui chorando com essa merda.
Mas É o problema de ser meio raso, sabe? As narrativas da DreamWorks são um pouco rasas, assim. Porque, como eu falei, porque não é o objetivo dela, não é te causar lágrimas. É que aquele que momentozinho é você vai só se pra divertir. ter, entendeu? Na verdade, é só um gancho pra você para fazer outra piada, sabe? Pra, tipo, colocar pra baixo pra fazer outra piada, sabe? Ah, inclusive, assim, eu falei que não tinha mais nada pra falar sobre Abominável. Quando você falou daquela cena, eu lembrei das flores e tal, eu lembrei que, assim, eu fiquei um pouco puto durante o filme, porque assim, um mini spoiler, tá? O Abominável ele tem uns poderzinhos que a gente vai descobrindo conforme o filme vai Ah, o sendo trailer já meio que dá a desenvolvido. entender que ele tem poderes, então não é um Ah, spoiler, é? eu Ah, acho. então eu posso falar. Enfim, e aí é muito conveniente, porque assim, eles estão num perigo, aí o Yeti, né, não faz nada. Aí chega no momento X, ele tá, tipo, mano, movendo montanhas, fazendo um negócio bizarro. Eu falo, cara, por que você não usou esse poder antes? Se você já tinha isso. E assim, é muito conveniente, eles precisam de alguma coisa, surge um poder, sabe? Como se. Então, para Meu, que criança isso conveniente funciona isso, fácil, sabe? porque a criança ela vai achar bonitinho e vai falar, ah, legal. Para o adulto, essas conclusões muito simples fica meio ilógico. Você falar, tá, mas se ele pode ter esse poder, eles já poderiam ter resolvido o problema do filme inteiro em 5 minutos. Sim, nossa, meu, porque realmente dá pra fazer um curta. O Tô clímax na do filme cidade, é deixa eu. muito raso, vamos pensar assim. Ele se Uhum, resolve muito rápido. O que para é, mim, para o público adulto é um problema, mas eu acho que para a criança ele é lúdico de um jeito que a criança vai achar, ai que bonitinho tá acontecendo isso. Então eu uhum. acho que para o público infantil não atrapalharia tanto quanto atrapalha um pouco para o público Não, adulto. é. Eu acho que a DreamWorks já tá realmente muito mais preocupada em investir nas crianças, assim. Eu acho que no começo ela queria mais pegar os adultos, como foi o caso de Shrek, por exemplo, que assim, que eu acho que conquistou muito mais adulto do que criança. E Sim, assim, eu confesso que eu nunca fui fã de Shrek, a única coisa que gostava era da trilha sonora, que eu achava incrível, dois. assim, porque eles sempre traziam umas bandas super legais, e era uma época que o rock e o pop punk estava muito em alta, então eles sempre colocavam isso nos filmes e música pop, e isso era muito legal. E depois eles foram meio que falando, tá, a gente vai produzir pra criança e pra criança, e é isso, acabou. E aí eles ficam nessas narrativas super rasas, sabe? Eu sinto às vezes que a DreamWorks está dando tão certo na televisão com as produções em parcerias com a Netflix que ela já produz filmes pensando numa série infantil. Hoje, sexta-feira, está lançando a nova série dos Dragões que a gente comentou semana passada, que é uma série totalmente infantil, pelo que a gente percebeu do vídeo que a gente assistiu e pelas fotos. O Abominável é um filme que eu não vou dar 2, 3 anos para virar uma série infantil da Netflix com a DreamWorks. Não, Porque ele tem todo o elemento que funciona, magia. Para mim, o grande problema da DreamWorks é a falta de carisma nos personagens. E para mim, o Abominável, o personagem principal, o Yeti, ele tem o carisma não tão grande quanto o Banguela, mas ele tem muitos momentos que ele se assemelha ao Banguela. Tem cenas que são muito parecidas com as cenas do Como Treinar Seu Dragão, principalmente da relação entre a menina e o Yeti. E eu acho que ele tem um carisma, tipo, acima da média dos personagens da DreamWorks. É um personagem que, tipo, se eu ganhasse uma pelúcia dela, eu ia ficar super feliz, ia ficar bonitinho na minha cama. Não é aqueles personagens tipo Shrek que se eu ganhasse uma pelúcia ou um boneco de Shrek, eu ia falar, legal, vou pôr na minha estante ou vou guardar no meu armário. então, eu gostei da menina, tipo, e é importante falar que ela é uma protagonista forte, uma protagonista feminina legal, assim, sabe? Tipo, ela não tem esse estereótipo de menininha e tal. A DreamWorks tem um negócio também legal dessa questão das personagens femininas, por exemplo, aquele filme Cada Um na Sua Casa, que tem uma protagonista negra, assim, eles Os pensam em Croods, que algumas a coisas assim. protagonista é uma menina. Então, sim, sabe? E assim, questão de representatividade feminina, eu acho que a Yi, que é a protagonista, né, junto com o Yeti, ela é super legal, é super incrível, assim, sabe? Eu realmente me vi nela e tal, assim, esse negócio né, a gente trabalhar desde pequeno. E a dublagem, no geral, tá muito boa. Eu gostei da voz do vilão, eu gostei da voz tanto da menina quanto dos amigos dela. Eu achei que a dublagem não tá aquela dublagem maravilhosa, excelente, mas tá uma dublagem acima da média, uma qualidade boa, assim. Então, se você gosta de ver filme dublado, eu acredito que o Abominável não deve sair com muitas cópias na versão original, aqui no Brasil principalmente, mas se você tem medo de ver filmes dublados por causa de famosos ou da qualidade duvidosa, ultimamente eu acredito que as últimas animações vêm trazendo uma dublagem bem razoável. Eu achei a dublagem de Abominável acima da média, eu achei muito boa. Eu gostei Não, a bastante. dublagem tá legal, assim, não tenho nada pra falar sobre a dublagem. Bom, eu não tenho mais nada pra comentar sobre o filme. Você tem alguma coisa que você quer falar?
Eu fiquei o filme inteiro tentando descobrir da onde eu conhecia a voz do vilão. E no meio do filme, eu ia até te cutucar no meio da sessão e falar, Alan, pelo amor de Deus, me ajuda. Da onde é essa voz? O dublador que faz a voz do vilão do Abominável é o mesmo que faz a dublagem do vilão do Corcunda de Notre Dame 2, o dono do circo. E aí depois eu falei, obrigado, Jesus, veio o nome do personagem. Eu tô mais chocado que você lembra de como é o Corcunda de Notre Dame 2, assim. Eu amo a continuação de Corcunda de Notre Dame. Mas não vamos falar disso nesse podcast que já tá muito grande. Eu vou comentar então rapidamente sobre a minha escolha do meu filme favorito da DreamWorks. Na verdade, é um dos meus favoritos. Eu gosto eu meio que meti pau na DreamWorks nesse episódio, mas eu gosto de algumas produções. Eu gosto, por exemplo, Como Treinar Seu Dragão é incrível. Eu amo a franquia do Madagascar, os 2 primeiros filmes. O terceiro eu cago, mas os 2 primeiros filmes é muito legal. Eu amava a série. Você gosta mais do 2 do que do 3? Sabe, eu acho o 3 mais meio amarradinho. Eu não lembro do 3, assim. Então, assim, se não ficou na minha cabeça, eu não gostei. A própria série animada dos Pinguins de Madagascar, eu achava hilário, assim, eu assistia. Inclusive, é um grande... Realmente, a DreamWorks está produzindo para poder fazer série, assim, sabe? Real. Mas eu quero comentar mesmo de A Origem dos Guardiões, que foi a minha escolha, que é um filme de 2012, que muita gente aí 2 anos depois veio Frozen, aí todo mundo ficou shippando o Jack Frost com a Elsa, porque o Jack Frost é esse menino com cabelo branco, não é mesmo? E assim, vou comentar rapidamente como é o filme para você que nunca assistiu. Vai contar essa história do Jack Frost. Ele é uma lenda que foi criada aí no norte da Europa, então assim, faz parte do folclore do norte da Europa. É meio como se fosse o Saci Pererê deles, então, é o Jack Frost. E o que acontece nessa lenda, né? O Jack Frost é uma entidade que traz o outono, que traz o inverno, na verdade, né? Ele que traz as geadas, ele que congela os lagos, ele é essa grande personificação do inverno, assim, e ele, inclusive, que é encarregado de criar as condições para que Papai Noel possa fazer a entrega dos presentes, ele que ajuda aí Papai Noel levando o trenó com vento, ajudando a deslizar no gelo, assim, um negócio super legal, assim, essa lenda que é conhecida no norte da Europa. Eu nunca tinha ouvido falar do Jack Frost, porque realmente é uma coisa bem regional, bem da galera da Europa mesmo, assim como outros Guardiões que eu também nunca tinha ouvido falar, porque esse filme é o grande crossover entre vários personagens e várias lendas que a gente conhece do mundo todo, como o Coelhinho da Páscoa, que no filme é só o coelho, a Fada do Dente, que ela não é tão conhecida em todo mundo, mas eu lembro que na minha infância ainda se falava sobre a Fada do Dente. E também o Papai Noel, né, que acho que é universal, acho que todo mundo conhece, que no filme é chamado apenas de Norte. Então, assim, são todos esses guardiões, e é como se eles existissem de verdade. Eles existem, se você tá ouvindo, tá, criança? Todos esses guardiões... E aí, como é que eles lidam com isso? Então é engraçado ver, por exemplo, a Fada do Dente discutindo com o Norte, né, o Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa, porque assim, eles comentam alguma coisa sobre, a gente tá cheio de trabalho agora, não sei o que, ela, nossa, muito fácil vocês falarem, vocês trabalham uma vez no ano, eu teria que trabalhar todos os dias, todas as noites, com outras fadinhas para poder pegar os dentes e colocar o dinheirinho e tal, que é a lenda da Fada do Dente e tal. Enfim, o que acontece? O Breu, que é o bicho-papão, ele consegue poderes parecidos com o do Sandman. O Sandman é outro guardião também, que é também muito mais conhecido no norte da Europa. Inclusive, na Wikipédia, diz que em alguns lugares ele é chamado de João Pestana. Eu nunca tinha ouvido falar disso. É porque você é novo, amigo. Eu já tinha escutado falar isso, porque eu sou velho. Minha mãe falava isso. É muito eu acho que isso pode até ser mais conhecido no Brasil também, porque vem muito da mitologia portuguesa. E o Sandman é esse carinha que ele é feito de areia e ele cria os sonhos das pessoas, né? Ele que ajuda. É como se o Sandman criasse os sonhos, e aí o que acontece? O Breu, que é o bicho-papão, ele consegue poderes parecidos com o Sandman, só que para o mal. Ou seja, ele cria pesadelos. E o que acontece? Os Guardiões... Nossa, eu tô falando demais, né? Tô contando o filme inteiro. Eu costumo ser bem mais breve nessas apresentações. Tô orgulhoso aqui. Eu reassisti o filme, né? Então acho que tá fresco na minha cabeça. Então o que acontece? Quando as pessoas deixam de acreditar nos Guardiões, no Papai Noel, na Fada do Dente, eles perdem poderes, bem a Sininho, sabe? Quando ninguém acredita na Sininho, ela morre, sabe? Quando a vez que você fala que uma fada não existe, uma morre, então é tipo isso. E aí ele quer... duas, Alan, hoje.
Já matei 5, na verdade. E aí, o que acontece? Ele consegue desacreditar os outros guardiões, então assim, ele atrapalha na coleta dos dentes, e atrapalha na questão dos ovos de Páscoa, assim as crianças deixam de acreditar, e assim os guardiões perdem poderes, aí que entra o Jack Frost, que ele não sabe de onde veio. O filme também, no começo, não mostra, só mostra ele ressurgindo de um lago congelado, e ele não é visto pelas pessoas, porque as pessoas em algum momento esqueceram dele e aí ele não é visto mesmo. Então, assim, é bem a jornada do herói mesmo e tal, de se encontrar e de entender qual que é o seu cerne, né? Eles falam do cerne, o que é o seu objetivo de vida, para que você tá aqui, né? E aí, então, toda essa questão do Jack Frost tentando se conhecer e interagindo com os outros guardiões que não davam muita bola para ele, porque achavam que ele era só um arruaceiro que causava confusão no inverno. Enfim, é um filme muito legal, é muito divertido. É um filme da DreamWorks que me faz chorar numa cena específica ali, que é quando... Não vou dar spoiler, né, se você nunca assistiu. Mas vale super a pena. Ah, o que eu lembrei? Quando eu tava pesquisando, tinha um outro filme lançado em 1998 chamado Jack Frost, que conta a história de um homem que sofreu um acidente de carro e virou um boneco de neve. Aí eu falei, gente, eu amo esse filme! Eu acho que eu já vi esse... Então, aí eu falei, eu acho que eu já vi esse filme. E aí eu fui ver o trailer e falei, gente, esse filme passava direto. Eu adorava esse filme. Era muito legal. Então, assim, já fica aí até uma dica, gente. Esse filme é também chamado de Jack Frost, que no Brasil ficou Uma Noite Mágica, que em si não tem nada a ver com o personagem do Jack Frost, mas assim, tá ali. Eu acho que é como se o Jack Frost criasse o boneco de neve, mas assim, nem isso no filme aparece. Só ele morre e a criança faz um boneco de neve, e aí é o pai da criança que é o boneco de neve, enfim. Que é feito pelo Michael Keaton, inclusive, que é... Michael Keaton, pra quem não sabe, ele é o vilão do Homem-Aranha, ele também fez Birdman, e ele é a voz do Ken, na versão dublada, na versão original do Toy Story. Então, esse é a minha indicação. Esse é meu filme favoritinho aí da DreamWorks, A Origem dos Guardiões, mas eu também gosto muito de Madagascar e de Como Treinar o Seu Dragão. E você, Léo? Porque eu já falei muito. Eu gosto bastante. Eu não gosto tanto. Acho que Além dos Guardiões não é um dos meus favoritos da DreamWorks, mas ele é aquele tipo de filme, como que eu vou falar também hoje, que são aqueles filmes meio que injustiçados da DreamWorks. Como a gente fez aquele especial da Disney, a gente pode vir a fazer um de outros estúdios, porque eu não sei explicar o motivo, mas esse filme tinha tudo para ser um puta sucesso e não foi. Tipo, as pessoas não conhecem, as pessoas nunca assistiram. Ele já chegou a passar algumas vezes na televisão, então acredito que na televisão aberta, acredito que mais gente deve ter conseguido assistir, mas ele é um filme tão bonito, ele tem uma magia, ele tem uma produção muito boa da DreamWorks e não funcionou. Eu achava que poderia ir muito melhor, mas não vou ficar falando muito para o programa não ficar muito longo. A minha animação que eu escolhi acredito eu, a minha favorita depois da franquia do Como Treinar Seu Dragão. Tentei não ser muito óbvio. Eu acho que como franquia o Como Treinar Seu Dragão é muito boa. Eu gosto muito de Kung Fu Panda, principalmente pelo visual dele. O primeiro tem uma boa história, os outros eu acho que ele tem umas histórias mais meio que repetitivas. Eu escolhi uma animação que a gente já comentou aqui no especial do Elton John, que é o Caminho para Dourado, que para mim é uma das animações mais injustiçadas da vida, não só da DreamWorks, porque ele é divertido, ele tem bons personagens, ele tem uma trilha sonora maravilhosa, e infelizmente nos cinemas ele não fez sucesso, ele ficou meio apagado. O pessoal que gosta de animação conhece, curte bastante. Para quem não conhece, o filme se passa em 1519, na Espanha, praticamente no sul do país, em Sevilha, e ele conta a história de dois trapaceiros, o Túlio e o Miguel, que acabam entrando num barco por acidente, que é o barco do Cortés, que está indo para a América descobrir as riquezas de Eldorado. Eles acabam chegando nesse novo mundo que é Eldorado. O Túlio e o Miguel chegam primeiro e são confundidos com deuses pelo pessoal que mora na cidade. E eles são dois picaretas, cada um tem um jeito de pensar. O filme tem uma... Eu não vou falar muito pra gente não se prolongar muito, mas tipo, o filme é muito divertido. Ele tem bastante cenas de aventura, tem uma cena de futebol divertidíssima. A versão dublada tem a voz do Guilherme Briggs e da Danielle Vinitz, que pra mim tá muito bem no papel da personagem principal. As canções do Elton John são incríveis em original e ficaram muito boas na versão em português, cantadas pelo Maurício Manieri, que participou do nosso podcast. Se você ainda não escutou, escuta o nosso podcast do Elton John no Mundo das Animações, que ficou super legal, é um dos meus favoritos. É um filme que quando eu tô chateado, triste, ele é muito parecido com A Nova do Imperador, eles foram lançados muito próximos, os dois não deram certo, mas são filmes que quando eu tô me sentindo triste, chateado, eu coloco e eu termino de ver com um sorriso no rosto. Então, eu acho que é um dos filmes da DreamWorks mais injustiçados, porque ele é super legal. Não sei se você gosta, você curte O Caminho para o Dourado, Alan?
Ah, eu não sou muito fã, não, eu confesso. É um filme E 2D, né? Bem da época que a então, gente estava tentando fazer 2D ainda. E aí, assim, tanto que a DreamWorks tem pouquíssimos filmes 2D, né? E aí depois ela já passou pros filmes em 3D. Então, assim, eu lembro que passava muito na Rede Globo. Eu lembro que eu assistia, mas não envelheceu bem pra mim, assim. Depois que eu assisti, sei lá, depois de adolescente, assim, depois de adulto, não me pegou muito, não. eu acho que ele não funciona muito pro pessoal que já tá acostumado muito com filmes 3D. Deve causar uma estranheza. Você não, porque você assistia desenho animado 2D na década de 90. Mas a molecada de hoje em dia, eu acredito que pode causar uma estranheza e pode achar o filme um pouco arrastado. Eu acho ele bem frenético comparado a outras animações. Ele era daquela fase que a DreamWorks estava tentando apostar e tinha filmes que rolava muita comparação com os da Pixar e da Disney. Por exemplo, muita gente compara O Caminho para Dourado com A Nova do Imperador, Formiguinhas com Vida de Insetos. E eu acho que, tipo, a DreamWorks estava tentando fazer boas animações com animação tradicional e esse funciona muito bem. Os personagens têm uma característica muito, muito bem feitas, desenhadas. A cidade é linda visualmente. E tem Elton John na trilha sonora, né, gente? Já ganha muitos pontos com isso. Então é isso, gente. Aí conta aí no Instagram, @Papo Animado, qual que é a sua franquia, o seu filme favorito da DreamWorks, porque né, vai que a gente faz algum especial sobre alguma franquia aí que a gente gosta. E se tiver demanda também, né? Se vocês pedirem, aí a gente pensa nisso aí. A gente pode falar sobre mais filmes injustiçados da DreamWorks, ou falar Sim. sobre alguma franquia em si que vocês curtam. Mais alguma coisa, Alan, você quer falar sobre isso? Vamos partir pro Dicas da Semana? Vamos para dicas da semana. Qual que é a sua dica, então, Léo? Acho que a gente vai dar a mesma dica. Acho que como o programa está muito longo e eu vi pouquíssimas coisas essa semana, eu queria indicar um documentário, que acho que provavelmente pode ser a mesma dica que você, que é Uhum. o Cartas para Além do Muro, tá certo o nome do documentário? Isso. Me deu branco. Cartas para Além dos Muros. Que é um documentário que eu classificaria como necessário para todo mundo. Por que, Alas? Sim. O que você achou? Falei, comenta um pouco você também. O documentário ele fala muito sobre a questão da AIDS, do HIV, não só no mundo, mas principalmente no Brasil, como foi isso. Então tem muitas reportagens antigas da época, como o assunto era retratado na época. E assim, é uma puta aula de história sobre HIV e AIDS, sobre como a doença era tratada, sobre os estigmas através da doença. Tem assim depoimentos incríveis que falam não só sobre essa questão do HIV e da AIDS, mas também sobre a questão da saúde, que então assim não é uma questão fechada. Acho que dá pra gente tirar várias coisas durante o documentário, que realmente assim eu fiquei tocado com diversos depoimentos. É importante a gente falar sobre esse assunto, porque a gente acha que não, mas pessoas continuam morrendo de AIDS no mundo, principalmente no Brasil, que os casos têm aumentado, enquanto no mundo todo tem diminuindo os casos de infecção. No Brasil continua aumentando, então é um negócio bizarro. Por que a gente não tá falando sobre isso? Eu vou ser bem claro, gente, todo mundo transa aqui, a não ser as pessoas que são assexuadas ou Ou você que tem é menor menos de de idade. 15 anos que a gente espera que... Adolescentes também transam, e a gente precisa falar inclusive sobre isso, porque 1/3 dos casos de infecção são entre jovens de 15 e 24 anos. Então, assim, por que essas pessoas não estão se protegendo? Por que a gente não está falando sobre isso de forma séria se assim, as pessoas continuam morrendo, sabe? E era uma doença que já era para estar erradicada, porque assim, a gente tem milhões agora de formas de prevenção, a gente tem a PrEP, a gente tem a PEP, e assim, isso está sendo muito discutido na comunidade LGBT, mas, por exemplo, as pessoas heterossexuais acham que estão livres disso, e elas não estão, né? As mulheres só se preocupam se vão engravidar ou não, o homem também, então só toma uma pílula. Então, assim, tem muitas mulheres infectadas também. Inclusive, o documentário fala que começou a se falar sobre infecção entre mulheres mais de 10 anos depois que foram falar, então, mulheres, vocês também estão morrendo. Mas, assim, mesmo na época, mulheres estavam sendo infectadas, crianças estavam sendo infectadas. Então, assim, por que essas pessoas não estão se cuidando? Então, a gente precisa falar sobre isso. Não é um assunto fácil, a gente sabe, mas com esse documentário as coisas ficam mais leves, porque a gente chegou até a rir, né? Tem uns momentos engraçados, tem momentos divertidos, porque Começou a tocar HIV frenéticas, eu achei que era meu celular tocando, eu falei, não, é um filme. não é nada pesado, não é nada pesado, é informativo, sabe? Assim, É um gente, vamos documentário que você não assistir. sente o tempo passar. A gente foi assistir essa semana na pré-estreia. Queria deixar um beijo, um abraço, agradecer o convite pro André, que é o diretor, o André Canto, que é um amigo nosso. É um documentário que, tipo, qualquer pessoa pode assistir, tanto uma pessoa mais nova, quanto uma pessoa mais velha, esclarecida. É legal você conhecer a história de como surgiu, como era um tabu e como
ainda continua sendo um tabu. Eu fiquei impressionado, um dos depoimentos, agora não lembro de quem foi, que acho que foi de algum médico que perguntou para um adolescente se ele sabia o que era AIDS. Ele falou, sim, eu sei, é um tipo de câncer. Eu falei, gente, as pessoas não... Eu, quando era jovem, tinha aula de orientação sexual no meu colégio. A gente tinha... Eu não lembro agora que ano que era, se era 7ª, 8ª série, 6ª série. Eu lembro que a gente meio que... A turma do colégio meio que se dividia. A sala tinha, vamos chutar, 30 alunos. 15 alunos, numa vez por semana, tinha aula de religião. A outra metade da sala estava tendo aula de orientação sexual. E aula de orientação sexual ou falar sobre doenças sexualmente transmissíveis não é um assunto que vai fazer com que o adolescente ou o jovem transe mais cedo. Ele vai só fazer com que o adolescente se preocupe mais com o corpo dele e com o corpo do parceiro ou da parceira dele. Então, eu acho importante que os colégios... Esse documentário, eu estava conversando até com um amigo meu, depois que também assistiu a sessão, ele falou, esse documentário tem que passar nas escolas, tem que passar numa televisão de boa audiência em horário nobre. Eu falei assim, boa audiência em horário nobre, duvido. Mas, é um documentário que precisa ser visto, precisa ser discutido, porque do mesmo jeito que a gente conversou semana passada sobre a série do Big Mouth, que ela trazia questões da adolescência à tona para que o pai e o adolescente conversassem e tirassem as dúvidas, o documentário é tão importante quanto por isso também, porque a gente sente que teve um depoimento que eu achei maravilhoso do rapaz falando que hoje em dia a AIDS está muito mais presente na nossa cabeça do que no nosso corpo. Então, gente, só para apontar aqui, quando o Léo falou aula de orientação sexual, ele quis dizer educação sexual, tá? Não é que isso, a escola estava orientando nada não, tá? Foi só um ato falho aí. Enfim, é super importante, a gente precisa falar sobre isso, realmente precisava passar nas escolas. Eu também tive aula de educação sexual, acho que na 7ª série, se eu não me engano, que foi assim, a gente já falava sobre isso, adolescente já fala sobre isso o tempo todo, porque a gente não tá falando sobre isso de forma responsável. Então, é uma puta dica, então vão assistir o documentário, é importante que todo mundo vá nas primeiras 2 semanas, principalmente na primeira semana. Então, assim, hoje é sexta-feira, se você tá ouvindo isso, já corre pro cinema, porque vale super a pena. Não, só para avisar que em algumas sessões que estiverem passando o documentário, vai estar tendo teste gratuito para as pessoas poderem fazer e descobrirem se tem ou não só a HIV, como outras doenças. Então, rapidinho, pelo que o pessoal comentou, se você é aqui de São Paulo, eu sei que no Espaço Atual Augusta, na primeira semana de exibição do filme, se você for lá conversar com o pessoalzinho, você pode fazer o teste e ficar sabendo que tá tudo bem com você. Tem o teste rápido, que assim, também está disponível na rede pública de saúde, no SUS. Assim, não sei se estão em todos, mas assim, alguns SUS perto da sua casa também dá para fazer o teste rápido e também dá para fazer os testes, né, gente? É importante a gente se testar pelo menos a cada 6 meses, no mínimo. Porque assim, o certo seria a cada 3 meses, assim, dependendo da sua vida sexual, mas enfim. Pelo menos a cada 6 meses é importante. Eu sempre quando eu faço testagem, eu posto no meu Instagram. Inclusive, eu peguei um teste rápido que eu vou fazer no meu Instagram. Então é importante que a gente faça esse tipo de coisa. Como esse programa. Do programa? Vamos? Ou você não quer fazer o seu quadro favorito? Como esse programa já está muito longo, então eu vou postergar o momento beijo, beijão, beijão para a semana que vem, tá? Então, vocês podem aí comentar o que vocês acharam do programa, quais são os filmes favoritos de vocês da DreamWorks, tá bom? E aí a gente comenta no próximo programa desse e também do último que a gente falou sobre... As aberturas dos desenhos animados. As aberturas de desenho animado, exatamente, tinha até esquecido. Então comenta esses 2 últimos programas aí que a gente vai comentar no próximo episódio. Eu já agradeço de novo a participação da Corra Ju Corra. Segue ela no Instagram, que é Corra Ju Corra. E também vai ouvir o Aos Cubos, que é o podcast dela também, que é maravilhoso. Se você quer me seguir nas minhas redes sociais... para que eles venham mais vezes aqui participar com a gente e que a gente seja convidado nela para participar deles também, né? Convida a gente, porra, Vitor, porra, Lois. Chama a gente também, por favor. Se você quer me encontrar nas minhas redes sociais, eu sou @HeyHouse. HYHALLZ, tá bom? Então é isso, me segue nas redes sociais, me dá biscoito também no @Papo Animado. E você, Léo? Você me encontra no @Cadê o Léo Francisco. Essa semana eu tô postando até com umas coisinhas legais, tanto no meu Instagram quanto no Instagram do Papo Animado, as notícias que a gente tá começando a jogar umas novidades ali. Além de novidades que você escuta aqui no podcast, a gente também tá postando umas notícias que a gente acaba não colocando no programa porque não é tão interessante pra gente comentar no programa, mas que são notícias que pode valer a pena pra você. Como uma que a gente divulgou essa semana, que o filme do Ugly Dolls já tá disponível no Amazon Prime. Então fica ligadinho lá também no Instagram, que também vai ter muita novidade essa semana dos assuntos de animação. Vamos ficando por aqui, né, Alan? Vamos ficando por aqui. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo programa. Nos vemos na semana que vem. Tchau.
Isso é tudo, pessoal.